A gente quer compartilhar hoje com vocês nessa live, onde o título, né, é O Deus que Ama. Nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é agora, é o hoje, um tempo onde o amor se tornou algo bem escasso, vamos dizer assim, né? O amor se tornou um bem distante, escasso, difícil. E, para o meu espanto, eu que sou de formação evangélica, né, e estou agora, próximo mês de junho, agora 50 anos, 51 anos, 51 não, 50 anos que eu fui batizado na Igreja Batista da Tijuca. Então, desde que eu me entendo por garoto, por um menino, eu estou na Igreja Evangélica. Primeiro, durante muitos anos, na Igreja Batista, e onde eu acabei estudando no Seminário Batista, e depois estive muitos anos envolvido com uma igreja neopentecostal. Hoje, eu procuro estar afastado do movimento neopentecostal, tenho as minhas críticas, você que acompanha o canal sabe quais são as críticas que eu tenho, e estou envolvido aí com alguns movimentos que fazem uma leitura mais pé no chão do Evangelho. Vou falar sobre isso também hoje aqui. E durante anos e anos da minha vida, eu desconheci esse Deus que ama. Eu não tinha ideia de quem era esse Deus que ama. E só mais recentemente, eu diria que nos últimos 15 anos da minha vida, é que eu fui entender quem é esse Deus que ama. E a cada momento agora que eu vou envelhecendo, amadurecendo, eu entendo um pouco mais. Qual é a dicotomia aqui? A dicotomia é que nós temos um Deus da religião, e nós temos, falando do ponto de vista dos evangélicos, do ponto de vista dos protestantes, vamos dizer assim, nós temos um Deus das páginas do Evangelho expresso na pessoa de Jesus. Essa é a dicotomia, essa é a diferença. Tá? Nós temos um Deus, então, que é o Deus da religião. E aí eu quero aproveitar para fazer uma colocação que eu sempre procuro fazer lá nos vídeos, né, quando é vídeo no canal, mas também fazer aqui na live. Isso aqui não é uma pregação proselitista. Eu não estou aqui para convencer você a se tornar evangélico. Não é o meu objetivo, não é a minha intenção e muito menos a minha vontade. Eu estou aqui para falar com você que existe um Deus que te ama. Apesar de mim e apesar de você, existe um Deus que nos ama. E é baseado nisso que eu quero compartilhar com você essa reflexão, que então existe uma diferença entre o Deus das religiões e o Deus que Jesus expressa, e que muitas outras formas de culto, de religiões, também têm lá as suas expressões da graça, que a gente chama, eu não vou falar de teologia aqui, mas chama-se de graça comum, aquilo que é gracioso da parte de Deus conosco. Nos evangelhos, a história mais conhecida, talvez não a mais poderosa, mas a mais conhecida, para fazer essa separação entre o Deus que ama e o Deus que julga, que acusa, que condena, que determina que pessoas vão morrer e nunca mais vão estar com ele, é a passagem chamada Parábola do Filho Pródigo, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir
do verso 11, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Aqui no livro do Brennan Manning, tá? Deixa eu botar aqui que fica mais, né, o obstinado amor de Deus. No livro, ele fala muito sobre a parábola do filho pródigo, bastante, ele cita várias vezes. E essa passagem, ela expressa realmente, com muita clareza, esse paradoxo, essa dicotomia entre o Deus da religião, ou das religiões, e o Deus que está expresso em Jesus, no amor que Jesus tem por nós. Essa diferença, ela é baseada, logicamente, na interpretação humana, ela é baseada naquilo que os homens vieram a entender, naquilo que os homens vieram a compreender sobre quem é Deus, e não é baseada na verdade. Por causa disso, o Brennan Manning, nesse livro, fala que nós, e tem um outro livro dele que vai um pouco mais fundo sobre isso, que é o livro chamado O Impostor que Habita em Mim. Tá? Mas o Brennan fala, então, que, baseado nessa interpretação de quem Deus é, quem é esse Deus que a gente diz que quer se relacionar, ele diz que nós estabelecemos uma relação baseada em pontuações. E a religião, ela faz exatamente isso. A religião, então, ela faz um sistema de pontuação conosco. Ela nos diz assim: se você fizer determinadas coisas, se você cumprir determinados ritos, se você fizer assim ou assado, então Deus vai gostar de você. Deus vai se importar com você. Deus irá, então, operar a seu favor. Isso é muito forte em determinados segmentos que transformam o relacionamento com Deus num relacionamento baseado em pontuação. É interessante que no pensamento, na reflexão, na filosofia, alguns pensadores intuem sobre essa mesma realidade e desenvolvem trabalhos baseados nisso. Por exemplo, tem aquele pensador que é de origem coreana, radicado hoje na Alemanha, que agora eu não vou lembrar o nome dele direito, é o Bo Xing, né? Não me lembro. Ele escreve um livro chamado Sociedade do Desempenho, né? Freud analisa essa questão do desempenho em diversos escritos seus, inclusive ele tem aquele escrito que fala sobre o fracasso, né? Apesar do sucesso. Tem lá um texto dele que ele faz uma análise sobre isso. Outros pensadores, também fora da teologia, intuem a mesma percepção de que nós vivemos numa sociedade baseada em desempenho, em pontuações, em números que a gente vai apresentar. E quando a gente vai para um relacionamento de espiritualidade, um relacionamento de fé, nós não conseguimos acreditar que seja possível fazer diferente. Então, essa história do filho pródigo, ela é bem interessante por isso. Era um homem, um pai, tinha 2 filhos. O filho mais novo, num determinado momento, ele diz assim: eu cansei de ficar aqui, eu quero experimentar a vida, eu quero experimentar tudo que a vida tem para me oferecer. E ele, então, pede a parte que lhe cabia na herança do pai e sai de casa. Só para vocês terem um contexto sobre isso, a herança pedida antes, naqueles tempos, naquele contexto ali, dizia que o filho estava declarando que o pai vivo já estava morto, que não era mais pai. E ele sai, e quando você lê a história,
você vai vendo que ele gasta todo o dinheiro, gasta todos os recursos que ele tem, vai viver num outro país, vai experimentar tudo, e ele fica sem recursos. Ele fica sem recursos. E aí ele fica sem casa, ele fica sem abrigo, ele fica sem nada, não era acostumado a trabalhar, e aí vai ter que arrumar um emprego, e esse emprego é num chiqueiro, coisa que para um judeu era, era impensável um judeu ter que, trabalhar no chiqueiro. E lá, passando fome, ele se vê em uma situação tão ruim que ele começa a querer comer a lavagem dos porcos. Um rapaz que tinha tudo, que tinha um pai que cuidava dele. E aí entra em cena a contagem do desempenho. Ele vira para ele mesmo, dizem as palavras lá que Jesus está narrando na parábola, que ele cai em si e diz para si mesmo o seguinte: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra você, contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele diz que vai falar para o pai o seguinte: me trata como um dos teus empregados, como um dos teus funcionários aqui que trabalham na jornada de trabalho aqui na fazenda. E assim ele faz, ele volta e começa a sua jornada de retorno para casa. O que esse filho não sabia, é que o seu pai todos os dias ia até a porta daquela fazenda, olhando para a estrada, e para antever, para perceber se algum dia aquele filho iria voltar. Ele não sabia disso. E quando ele está voltando, Jesus, então, narrando naquela parábola, que diz que de longe o pai o reconhece. Mesmo ele sujo de chiqueiro de porco, mesmo ele sem as roupas que ele tinha bonitas, mesmo sem ele expressar aquilo que ele era antes, todo ferido pela vida, ferido e machucado por tudo que lhe aconteceu, o pai o reconhece. Então, o Deus que ama, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que esse Deus que ama, ele é capaz de reconhecer a mim e a você, mesmo que a gente esteja mancando, ferrado na vida, arrebentado na vida, mesmo que a gente esteja na pior, ele é capaz de nos reconhecer. E aí vem o segundo aspecto desse Deus que ama. Quando ele encontra com o filho, porque ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho naquele caminho, e aí não importa se o filho está sujo, fedendo a chiqueira de porco ou não, o filho fala para ele aquele discurso da pontuação. Lembra lá da pontuação? O filho fala para ele: pai, eu pequei contra você, pequei contra o céu, pequei contra tudo, pequei contra a família, eu te quis morto. Por isso eu pedi minha herança. Eu não sou digno de continuar sendo chamado filho. Me trata como um dos seus empregados. E qual é a reação do pai? Que é a reação do Deus que ama, não é a reação da religião. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse livro, eu já havia lido esse livro uma outra vez. Como eu já disse para vocês, eu gosto muito do Brennan Manning, e tem um livro dele que eu leio pelo menos a cada 2 anos, que é o Confiança Cega, e eu quero desde já te convidar. Em breve eu vou estar fazendo uma imersão com vocês nesse outro livro, o Confiança Cega. Mas eu estava pesquisando um pouquinho sobre este livro aqui, O Obstinado Amor de Deus, e achei um bate-papo numa página onde uma pessoa dizia assim: odeio esse livro.
esse livro diz que não precisa obedecer a Deus para ser aceito por Deus. E o livro não fala nada disso. O livro não aborda isso. O livro fala que nós tentamos obedecer a Deus para sermos aceitos por Deus. Essa é a diferença. É isso que ele fala. É isso que a parábola do filho pródigo demonstra para a gente. O filho mais novo, quando volta, ele pensa que aquele discurso onde ele ia mostrar alguma forma de se arrepender, de estar arrependido, ia contar alguma pontuação para que ele fosse aceito pelo Pai. E é o que nós fazemos. É o que a religião manipulada nos ensina a fazer. Quando a gente, às vezes, está numa reunião, num culto, e eu já fui a muitos cultos. Um dia eu falei para um amigo meu assim, ele falou assim: "Ah, pastor fulano que você gosta muito, agora está em tal endereço. Vamos lá?" Aí eu falei assim para ele: "Cara, eu já ouvi tanta pregação desse pastor que só porque ele mudou de endereço, eu gosto dele, eu gosto da pessoa, tá? Assim, eu já ouvi muita pregação, eu já fui a muito culto. E chegou uma hora que o culto não, aquele tipo de reunião não fazia mais sentido, não por causa dele, não por causa daquilo que ele estava falando, mas por mim. Por quê? Porque eu comecei a perceber, isso tem alguns anos que aconteceu isso, eu comecei a perceber que quando eu estava ali, eu era incapaz de ser eu mesmo. Você já percebeu isso? Que às vezes você vai ao culto, né? Que é uma forma bem errada de falar, a gente não vai ao culto. Ou a gente está cultuando o tempo todo, ou a gente não está. A gente não vai ao culto. Mas tudo bem, é a linguagem usual. A maior parte das vezes, a gente não pode ser a gente mesmo. A maior parte das vezes, a gente não pode chegar ali sendo aquilo que nós somos, vivendo aquilo que nós vivemos. Por isso é interessante pensar, por exemplo, nas reuniões do AA. Nas reuniões do AA, você não pode e não tem como você experimentar uma, um sistema de pontuação. Não tem como você fazer isso. Você não tem como chegar lá para apresentar assim alguma coisa como você, eu sou isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Na verdade, quando você se apresenta numa reunião de forma repetida, você começa dizendo: eu sou fulano, eu sou um alcoólatra em recuperação. Você não chega lá dizendo: olha, eu sou um fulano e olha como eu fui forte esta semana, me ofereceram bebida e eu. Não. A verdade é que você, quando vai numa reunião do AA, você se apresenta como aquilo que você é de verdade. Uma pessoa, um alcoólatra em recuperação. Quando você faz isso, é por quê? É porque você encontrou segurança naquele ambiente. O filho pródigo, quando ele volta para casa, ele não tem certeza de que ele estará seguro novamente. Por isso, ele precisa dizer para aquele pai: eu pequei, me trata como um dos seus empregados. Eu vou ter algum nível de segurança. Desculpa. Eu vou ter algum nível de segurança aqui, se o senhor me tratar como um dos seus empregados. Muitas vezes nós nos relacionamos com a espiritualidade, com Deus, dessa maneira. Nós não acreditamos que estamos num ambiente seguro. Nós não acreditamos que Deus é capaz de nos aceitar e nos amar e nos acolher. Vem a gente pela estrada carregando a poeira que for, carregando a, a, a sujeira que for. A gente não se sente em segurança, a gente não sente
que a gente está sendo aceito. Por isso, a gente cria, e aí eu vou falar a terceira parte do Deus que Ama daqui a pouco, a gente cria um personagem. Nós vivemos, às vezes, um personagem. Nós não somos corajosos o suficiente para sermos nós mesmos. Isso tem a ver com essa questão do desempenho. Isso tem a ver, inclusive, com essa sociedade de hoje, que, muito bem analisada lá pelo Zygmunt Bauman, na sua teoria da sociedade líquida, onde ele fala do amor líquido, dos relacionamentos líquidos. Né? Tem aquela história que um rapaz foi conversar, um aluno foi conversar com ele e disse: olha, eu tenho não sei quantos mil, se eu não me engano, eram 500 mil amigos no Facebook. E ele responde assim: rapaz, isso é um fenômeno. Eu tenho quase 90 anos de idade e eu não tenho mais que 5 amigos de verdade. Então, a gente cria esse personagem, a gente cria essa imagem para escaparmos de nós mesmos. E aquele rapaz, ele queria escapar dele mesmo. Por isso, ele então chega para o pai e diz: olha, me trata pelo menos como um empregado. Ele não foi capaz de, como destaca o Brennan Manning no livro, o Obstinado Amor de Deus, e se você quiser conhecer mais desse livro, eu vou deixar aqui na live, tá? Um link para você adquirir esse livro lá pela Amazon, tá? Com promoção, etc., com um valor bem acessível. Eu vou deixar um link aqui e você vai estar ajudando o canal também se você fizer isso. Mas nesse livro, então, ele fala isso. Ele não conseguia se achar em segurança. Por isso, ele, então, cria esse personagem. Eu vou virar um empregado do meu pai. Mas qual foi a reação do pai? O pai disse: não, 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 não. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi encontrado. Entra e se alegra. Entra e festeja. Ele diz assim: olha, quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou e, com muita compaixão do filho, correu, o abraçou e o beijou. O filho então disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Tá? E o pai ordenou aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro que está sendo engordado. Vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então, ao contrário do que nós pensamos quando criamos esse impostor que vai, por exemplo, no culto, né, como eu estava falando, e lá levanta a mão, se é a igreja de levantar a mão, ou chora, se é a igreja de chorar, ou se ajoelha, e muitas vezes não consegue deixar que outras pessoas saibam a sua dor, saibam onde está doendo, onde está machucado. E aí, esse personagem é um personagem da religião. É um personagem que não é um personagem do Evangelho, não é um personagem das páginas da verdade, mas da verdade que Jesus contou. É um personagem construído pelos homens, que é baseado em desempenho, que é baseado numa contagem de pontos, que é baseado numa contagem do tipo: olha, fui à reunião do culto tantas vezes, eu dei o meu dinheiro. Lembra da história do homem rico que chegou para Jesus? Não sei se você conhece essa história. Um homem rico chegou para Jesus, depois de Jesus dar vários ensinos para as pessoas, e ele falou assim para Jesus: mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Para Deus me colocar lá na vida eterna, lá com ele. E aí Jesus respondeu para ele: olha,
que dizem a lei e os profetas? Aí ele disse, olha, citou vários mandamentos. Aí Jesus disse, muito bem. Ele falou, só tenho feito isso tudo, desde a minha mocidade. Jesus disse, muito bem. Mais uma coisa te falta. E aí ele fala, assustado, o quê? Ele falou, aí Jesus responde para ele, vai, pega os teus bens, vende tudo que você tem, distribui, dá aos pobres, vem e me segue. E para o espanto da galera que estava lá com Jesus, diz que ele baixou a cabeça, saiu de lá triste, abatido e amargurado, porque ele tinha muitos bens. Qual era o impostor desse homem? O impostor desse homem era um homem que tinha muitos bens, era um homem rico. Qual é o seu impostor? Qual é o meu impostor? Eu admito, durante muitos e muitos anos na igreja evangélica, o meu impostor era o cara sério, que nunca ria, nem nunca brincava. Esse era o meu impostor. Olha como eu sou sério. Olha como eu levo a sério isso aqui da igreja que eu estou fazendo. Desculpa, gente, esbarrei no microfone. Esse era o meu impostor. E ninguém sabia, ninguém conseguia acessar o terror que eu sentia dentro de mim pela possibilidade de não ser aceito por Deus diante dos pensamentos, desejos, pecados, erros que eu cometia no meu dia a dia. Esse rapaz fez a mesma coisa, ele criou um impostor para ser aceito. Olha, eu vou desempenhar perfeitamente para você, pai, a tarefa de um empregado. Me aceita. E o pai, então, causa uma revolução naquele momento ali e muda tudo. Diz, não, que isso? Você estava morto e você reviveu. É interessante, como eu falei para vocês, que na tradição daquela época, quem estaria morto seria o pai, na conversa, né? Porque o filho pediu a herança anterior, então o filho é que matou o pai, teoricamente, ali naquela história. Mas o pai mostra para ele que, olha, você estava morto, você morreu, e você está vivo agora de novo. Entra e esquece toda essa pontuação errada ou certa que você fez. Vou colocar aqui uma frase aqui para você ler, tá? Olha aí, ó. Leia essa frase aí enquanto ela vai rolando. Eu vou ler aqui também para você. Abandone de vez suas pontuações e renda-se com toda a sua pecaminosidade ao Deus que não leva em conta nem os pontos, nem aquele que os marca, mas vê em você somente um filho remido ou alcançado por Cristo. Isso quem escreveu foi Thomas Merton, um pensador religioso, um homem que fazia muitas reflexões, escritor, tá? O Brennan Manning cita o seguinte: a vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e, dessa forma, ninguém nos conheça. Quando nós tentamos agir como esse filho, ao voltar, não acreditando na segurança que o pai poderia lhe dar, nós criamos uma vida em torno do falso eu. E nós saímos da posição de filho para nos tornarmos na posição do falso eu, do desempenho. Nós fazemos isso também no trabalho, nós fazemos isso na escola, nós fazemos isso nos relacionamentos pessoais, dentro das nossas famílias. Nós muitas vezes queremos viver baseado no desempenho, baseado na contagem do desempenho, e não
naquilo que nós deveríamos ser de verdade. Quem nós deveríamos ser de verdade? Então, Thomas Merton fala, e está passando aí embaixo para você dar uma olhada, né? Fala isso. Você tem que abandonar de vez essa questão do desempenho. Como aquele jovem rico. Mas eu já obedeço tudo. Eu já obedeço a lei toda. Eu, às vezes, fico imaginando, assim, a título de imaginação, né? Jesus andava por muitos lugares ali. Eu fico imaginando que Zaqueu deve ter escutado algum desses ensinos de Jesus. Porque quando Jesus vai na casa de Zaqueu, se você não sabe quem era Zaqueu, Zaqueu era um fiscal de rendas, vamos colocar assim hoje. Ele era um cobrador de impostos muito corrupto. Ele enriqueceu de forma corrupta, cobrando impostos lá na Palestina. Ganhou muito dinheiro, fazendo tramóias e maracutaias com os impostos que ele cobrava. Eu fico imaginando, às vezes, que Zaqueu escutava algumas paradas dessa que Jesus ensinava. Sabe por quê? Zaqueu queria ver Jesus de perto, mas Zaqueu era muito baixinho. E ele subiu numa árvore para ver Jesus passando. Ele estava impressionado com Jesus e ele queria ver Jesus. E Jesus olha para aquela árvore e diz assim: rapaz, desce depressa daí. Eu quero ir jantar na tua casa hoje. E lá foi. Zaqueu todo feliz, preparou o jantar. Vou receber o mestre na minha casa, vou receber esse professor aí da lei. Rapaz, o cara veio na minha casa e chamou uma porção de gente. Imaginem os amigos de Zaqueu. Imaginem os amigos de Zaqueu. Zaqueu não tinha amigo comum, né? No mínimo, os amigos de Zaqueu deveriam ser do mesmo naipe. E Jesus começa a falar. Não há nenhum relato sobre aquele jantar de que Jesus tenha falado alguma coisa sobre Zaqueu dar o seu dinheiro. Mas diz lá o relato do Evangelho que após o jantar, Zaqueu decidiu, ele decidiu, pegar a sua fortuna, conquistada de forma totalmente irregular, ele decidiu que metade ele iria doar para as pessoas em necessidade. Metade ele iria fazer isso. E que a outra metade ele iria restituir até 4 vezes mais as pessoas a quem ele lesou. Eu fico pensando nesses dois personagens, o jovem rico e Zaqueu. O jovem rico, ele era baseado na sua própria performance. Ele tinha uma performance, ele obedecia, ele era um bom seguidor da lei religiosa vigente, a lei de Moisés. E então ele não entendeu que os seus bens, a sua riqueza, tinham se tornado um ídolo para ele também. Ele não entendeu e disse: não posso, não vou fazer isso. Zaqueu, o cara estropiado, fiscal corrupto, ladrão, envolvido em maracutaia, que não tinha nada para apresentar para Deus. Esse entendeu que o outro ídolo, que havia um ídolo, desculpa, o outro ídolo não, que havia um ídolo maior do que Deus na vida dele. E ele decidiu se livrar daquilo. A questão aqui não é o dinheiro, a questão é a forma como você lida com isso, mas é principalmente, por isso que eu estou falando do Deus que ama, a forma como você vê a você mesmo. Aquele primeiro, o homem rico, ele se via como muito justo. Então, ele não precisava de fazer mais nada. E não há nenhum juízo de valor dizendo que ele alcançou a riqueza dele de forma lícita ou ilícita. Apenas diz que ele era muito rico. Mas ele não conseguiu pensar na possibilidade de olhar para aquilo e ver: poxa, eu dou mais amor para isso do que para esse a quem eu digo servir obedecendo a lei. Já o outro, Zaqueu, amava profundamente a sua riqueza e queria sempre mais. Porém, entendeu que ele encontrou algo maior.
encontrou um Deus que ama, que era capaz de aceitá-lo, mesmo ele sendo um corrupto, ladrão, um desonesto. Encontrou. E na sua expressão de gratidão, tomou aquela decisão. Todo mundo tem que fazer igual a Zaqueu? Não. Mas eu às vezes, fico imaginando nas páginas que não estão escritas, nas palavras que não estão escritas, que talvez Zaqueu tenha escutado e tenha entendido que não é performance, não é pontuação. Não há nada, disse, cita o Philip Yancey, né? Philip Yancey cita naquele livro dele, Maravilhosa Graça. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais e não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos, porque Deus é amor, Deus é definido como amor. Por isso, eu quero abrir um parênteses aqui para falar de duas coisas práticas neste momento, para a gente fechar falando sobre o Deus da religião, não o Deus que ama, mas o Deus que cobra. Quero falar de duas coisas práticas. A primeira delas é: se na sua congregação religiosa, e agora estou falando mais especificamente das congregações religiosas cristãs, se na sua congregação religiosa o seu líder prega mensagens de ódio quando ele sobe ao púlpito, como, por exemplo, nós tivemos essa semana um exemplo de um pastor chamado Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, e que está, logicamente, sendo usada a desculpa em diversos debates, não, porque ele estava apenas falando da conversão dos pais de santo, mas a forma como ele apresenta esse chamamento de conversão aos frequentadores e membros dos terreiros de candomblé e umbanda na cidade de Itaboraí, e que ele chama de endemoniados, e que estão fazendo bagunça espiritual, e que os seus terreiros vão fechar. Ou seja, a forma ofensiva e disposta a um confronto, a uma diminuição do valor do culto do outro. Se o seu pastor faz isso, esse pastor não conhece o Deus que ama, porque Deus não pediu isso. Na verdade, Deus pediu, por exemplo, som de novo, gente. Atenção. Tá ouvindo aí o som? Estão ouvindo? Ok. Então, em nenhum momento ele diz para a gente odiar quem é diferente da gente. Por isso, se na sua comunidade religiosa há um líder pregando expressões de ódio, acorde, acorde. Peça para ele estudar a parábola do filho pródigo. A segunda coisa que eu queria falar para vocês de forma prática hoje é que eu estou convidando você para você ajudar a gente a fazer uma campanha, tá? Uma campanha, para ajudar a gente a fazer uma campanha de compra de cobertores para famílias e pessoas vulneráveis, tá? Eu vou tentar te mostrar aqui, tá? Tentar te mostrar aqui uma. Não sei se está disponível aí para vocês, se está aparecendo para vocês. Vou tentar de outra maneira aqui, gente. Espera aí.
Vou compartilhar a tela. Então, a Igreja Relevante, lá na Baixada Fluminense, ela está fazendo uma campanha. A Igreja Relevante é uma igreja envolvida com famílias de baixa renda, envolvida com famílias que precisam, com pessoas que precisam, e ela está ligada também ao pessoal lá da garagem. E nós estamos buscando, então, arrecadar recursos para nós podermos comprar cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tá? E eu queria, então, te convidar. Eu tinha preparado a imagem aqui, mas deu errado aqui no StreamYard, aqui, não sei por quê, eu não consegui ainda exibir a imagem do... Vamos ver se agora vai, tá bom? Então, tem um Pix, que é do pessoal lá da Igreja da Garagem. A Igreja da Garagem é o pessoal do movimento Inadequados, e eles estão... Então, junto com o pessoal da Igreja Relevante, lá de Nilópolis, fazendo esse movimento para nós podermos comprar cobertores. Se você não quiser fazer essa contribuição via dinheiro, que às vezes tem gente que eu não quero dar dinheiro, eu quero dar cobertores. Então, você pode me chamar, falar, Marcos, eu prefiro colocar, entregar o cobertor, comprar cobertores e entregar. Não tem problema, você pode me chamar e fazer isso entregando de forma presencial também. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu vou pegar e vou entregar do mesmo jeito. Então, estou colocando aí o Pix da campanha dos cobertores. Esse Pix é da Igreja da Garagem e você pode participar. Então, são duas coisas de forma prática, tá? Que eu quero te colocar aí, tá? Uma, se você participa de um culto, de alguma igreja, de algum tipo de forma de culto, onde a liderança dessa igreja, ela, de alguma forma, ela persegue alguém, persegue outra pessoa, você questione. Você tem todo o direito de questionar. Nós fomos chamados para amar a todos. E a segunda coisa, de forma prática, eu queria te convidar para você, então, participar comigo dessa campanha, tá bom? De compra de cobertores para a gente distribuir entre pessoas de vulnerabilidade, pessoas necessitadas, pessoas que estão passando realmente assim por um momento muito difícil, muito difícil. Eu acho que está aí na sua tela, eu acho que eu consegui colocar na sua tela o banner, tá? Acho que eu consegui colocar aí o banner. Está aí do seu lado aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele maior. Isso. Olha, está sentindo esse friozinho? Pois é, nossos irmãos em situação de rua também estão. Ajude aquecendo nossos irmãos e o seu coração. Igreja Garagem Rio, contribuições via Pix nesse número aí, tá bom? Vai ficar aí
na tela para você depois. Vai ficar no canal, né? No vídeo, no canal. Tá ok? Quero agradecer a você. Se você puder participar, se você puder contribuir, vai ser muito, muito legal. Deixa eu aproveitar aqui que a minha querida e amada Adriana está fazendo alguns comentários aqui. Eu queria compartilhar alguns dos comentários dela. Então, falando sobre o juízo e a manifestação do juízo. As perseguições às religiões afrodescendentes e de povos originários é, antes de tudo, a manifestação do racismo estrutural e colonialista. Um Deus de pele branca. O Deus de pele branca não é o Deus que ama, porque o Deus que ama, gente, ele não tem cor de pele, ele não tem cor de cabelo, ele não tem, o cabelo dele não é liso ou crespo, o cabelo dele é todos, ele é todos, ele é tudo em todos. Como aquela frase do Desmond Tutu, né? O arcebispo sul-africano, que disse num determinado momento: se o Deus que eu amo é um Deus homofóbico, eu deixo de amar ele hoje, eu deixo de seguir ele hoje, eu deixo de participar de qualquer culto em direção a esse Deus hoje. Se Deus não amasse, se esse Deus que a gente acredita não amasse, ele, quando visse o filho voltando, mancando, todo sujo, ele ia fechar a porta da fazenda. Pelo contrário, ele saiu e foi até aquele filho, o abraçou e disse: olha, você estava morto e reviveu. Aí, ó, essa aqui da Adriana, aqui, olha essa. Esse Deus de pele branca está a serviço do poder e da manipulação. Um Deus fascista. Isso aí eu não vou estender esse assunto hoje, mas isso aí é a minha opinião também. Tá? Você pode ver isso lá no canal. Então, um Deus que vai para a rua ou que leva pessoas para a rua para pregar o ódio, esse Deus não é um Deus que ama, tá? Um Deus que ama. Os lugares de adoração, que deveriam ser lugares de proteção às pessoas, se transformaram em lugar de exclusão. Essa que é a verdade. E aí, para a gente encerrar a nossa reflexão hoje, para a gente encerrar, vamos falar então do final da parábola do filho pródigo, que é o encontro do outro irmão. Lembra que tinham dois irmãos? Aí o outro irmão que ficou chega em casa e vê a festa que o pai fez para o filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. Ele escuta o barulho da festa e pergunta a algum dos empregados: o que está acontecendo? E alguém conta para ele: olha, teu irmão voltou e teu pai cortou, mandou assar o boi gordo, mandou colocar roupa de festa nele, e ele fica escondido, ele fica à distância olhando aquilo. E, em dado momento, ele interpela o pai e diz: pai, eu sempre estive aqui contigo, eu sempre estive ao teu lado, eu sempre estive com você. Você nunca me deu nenhum cabrito para comer com os meus amigos. Aí esse pecador, esse maldito aqui, filho teu, que te deixou, né? Ele chega todo ruim e você faz uma festa para ele. E eu? Esse filho nada mais é do que o filho da pontuação. Esse filho nada mais é do que o cara da performance. Olha, eu sou um filho muito bom.
e eu merecia alguma coisa. Você não me ama. O Deus que ama, representado por aquele pai, responde para ele o seguinte, deixa eu ler para você. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. E aí ele repete: pois o seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Olha, esse filho mais velho, ele faz um discurso baseado em performance inacreditável. Ele diz o seguinte: não quis entrar, ficou zangado, e quando o pai insistiu com ele para participar da festa, ele disse o seguinte: faz anos que trabalho como um escravo. Olha como ele se via. Ele não se via como um filho amado. Ele se via como um escravo. Nunca desobedecia a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para festejar com meus amigos. Porém, esse filho desperdiçou tudo o que era teu, gastou dinheiro com prostitutas. Agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. A religião do desempenho, ela é tão engraçada e tão perniciosa, tão dissociada da verdade do amor, que ela cria esse monstro que é o falso eu, que é o impostor que habita em nós. Ela cria esse ser que diz: olha, eu te obedeço e por isso eu queria pouco. Eu queria pouco. Eu só queria um cabrito. Mas olha, esse outro aí volta e você dá o bezerro gordo. Está sempre comparando. A religião da performance, ou trazendo lá a expressão do filósofo, né? A sociedade do desempenho que entrou na igreja para contaminar a igreja, como a Adriana coloca aqui, olha, uma outra observação, que o lugar de adoração criado por homens de pele branca que pensam como homens brancos, colonizadores, esse lugar deixa de ser um lugar de adoração, e eu acrescentaria aqui a fala dela, que virou um lugar de disputa. Virou um lugar de disputa. E esse lugar de disputa, esse lugar de onde não há aceitação, só quem viveu, só quem esteve dentro é que sabe como é complicado, como é difícil às vezes, como que muitas vezes você fica com medo de ser você mesmo. Olha aqui uma imagem, não sei se vai dar para você ver muito bem, mas essa imagem é um quadro, vou tentar aumentar aqui, é um quadro do filho pródigo voltando para casa. Aqui está o pai recebendo o filho pródigo, que voltou todo sujo, sem um dos sapatos. Aqui pessoas do staff dele recebendo, né? Há até uma curiosidade sobre esse quadro, que uma das mãos, essa mão aqui, é uma mão feminina, né? Onde então esse pai representaria pai e mãe ao mesmo tempo. Não sei se você consegue ver aqui no escuro o filho mais velho, o filho da performance, o impostor, escondido, não querendo entrar, não querendo participar da festa. Não sei se você está enxergando isso aqui. Isso foi intencional por parte do pintor, colocar esse filho aqui. Porque esse filho, na verdade, gente, ele não conseguia estar num lugar de adoração, tá? Ele não conseguia
entender que aqui eu vou fazer uma adaptação da fala da Adriana. Ele não conseguia entender que o lugar que ele estava querendo era um lugar inventado por homens. No caso aqui, no caso do filho pródigo, não é uma homem só de pele branca, mas os homens do poder, os homens que estavam acima. Essa performance não é a performance que Deus quer de nós. Para encerrar, eu quero falar para vocês uma coisa muito impressionante que tem nesse livro do Brennan Manning, sobre o obstinado amor de Deus. Antes, deixa eu fechar aqui os comentários da Adriana, ainda sobre a questão do homem branco, religioso, achar que a sua religião é melhor do que as outras. Ela fala assim, ela tem aqui uma outra fala dela que diz: as crenças dos povos originários estão aí, né, muito antes da fabricação de templos religiosos. É a mais pura verdade. Muito antes de se fazer templos, os povos originários olhavam para os céus e faziam como o salmista diz num dos salmos: os céus declaram a glória de Deus. Eles olhavam para a estrela, para a lua, para o sol, para o vento, para a chuva, e viam a divindade ali, né? Então, como ela termina aqui dizendo que é muita pretensão do homem branco não se curvar às crenças de povos originários. Eu não diria se curvar, mas respeitar profundamente. E aí, interpretando esse se curvar, é ser humilde para reconhecer que essas crenças estão aí há muito tempo. E aí vai um pastor bobo, preconceituoso, vai fechar, porque a igreja está na rua. E aí eu fecho com o último comentário dela, que diz: Jesus não tinha religião. A religião de Jesus era o amor. A religião de Jesus era o amor. A religião de Jesus era esse Deus que ama profundamente. Então, mais uma vez, vou colocar aqui para passar embaixo o texto do Thomas Merton: abandone de vez suas pontuações e renda-se a Deus, que não leva em conta nem pontos, nem aquele que os marca, mas vê em você somente um filho remido por Cristo. Quando nós não conseguimos, como aquele irmão mais velho, nos vermos como filhos também, quando nós não conseguimos, aí eu queria terminar a nossa reflexão falando sobre uma coisa que diz aqui no livro do Brennan Manning. Uma das coisas que afasta as pessoas do evangelho e das igrejas evangélicas é martelar sobre o pecado. Pecado, 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 pecado. Esse mesmo Thomas Merton, ele define pecado não como atos pecaminosos isolados, mas fundamentalmente no ato de optarmos por uma vida de fingimento. Olha o que Thomas Merton está falando. Pecado não é eu, vamos dizer, um pecado que as igrejas adoram apontar. O cara foi flagrado assistindo pornografia na internet, é um pecador. Não. Thomas Merton está dizendo que viver uma vida de fingimento, por exemplo, não admitir que determinada coisa lhe enfraquece, lhe afasta da espiritualidade, rouba de você a sensibilidade de estar diante do amor de Deus e transformar isso numa prática, a sua incapacidade de admitir isso é que seria o pecado. E aí pode ser qualquer coisa. No caso daquele jovem rico, era o dinheiro. No caso de Zaqueu, era a corrupção, era o esquema. No caso de fulano, de Beltrano, pode ser qualquer coisa, comida, como o Bauman fala,
e não, ele não está falando de pecado, mas pode ser a sua necessidade de ser influente. Olha só, eu preciso ser influente, eu preciso que as pessoas reconheçam a minha influência. Pode ser qualquer paixão que te faça ser uma pessoa que vive em fingimento. Pode ser sua casa, pode ser o seu carro, pode ser qualquer barato, qualquer coisa. E aí ele diz o seguinte: a vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem, mas ninguém nos conheça. Santo Agostinho escreveu o seguinte: só pode haver dois amores fundamentais: o amor a Deus, numa negligência do meu eu, ou o amor do eu, numa negligência de Deus. Lembra quando Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, pois você amará mais a um e amará menos o outro. É o que Agostinho está dizendo aqui. O Thomas Merton continua dizendo o seguinte, que uma vida dedicada à sombra aqui ele dizendo, essa vida de fingimento, é uma vida de pecado. E aí a gente peca na nossa recusa covarde por medo de ser rejeitado. E aí isso é um assunto para uma outra live, tá? A gente desenvolve ódio a si mesmo. A psicanálise sabe falar sobre isso. E a religião deveria voltar a falar sobre isso. Ao invés dos religiosos disseminarem ódio entre as pessoas, eles deveriam voltar a falar sobre o quanto que essa performance da perfeição faz com que nós desenvolvamos ódio por nós mesmos. Por quê? Porque nós nos recusamos a pensar, sentir, agir, responder e viver a partir do nosso eu autêntico. Recusamos ser nosso verdadeiro eu, até mesmo com Deus. E depois nos perguntamos, por que falta espiritualidade na minha vida? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo ter fé? Porque, na verdade, nós temos ódio por esse impostor, sem perceber que, na verdade, o ódio por esse impostor, esse ser perfeito que a gente tenta apresentar para as pessoas, é, na verdade, ódio por nós mesmos. Porque o impostor e eu constituímos uma só pessoa. O desprezo pelo falso eu dá vazão à hostilidade, o que se manifesta como uma irritabilidade geral. Irritação pelas mesmas faltas nos outros que odiamos em nós mesmos. Quando nós trabalhamos a nossa percepção desse falso eu perfeito para apresentarmos às pessoas, e quando nós temos um mínimo de senso crítico de saber que esse falso eu é um falso eu, nós começamos a odiar a ele. E aí nós não percebemos que estamos odiando a nós mesmos. E aí fica difícil de se aproximar desse Deus que ama, tá? A gente precisa de reconciliação com a gente mesmo e a gente precisa de reconciliação com esse Deus que ama. A Adriana lembrou aqui o ritual do Ubuntu, né? Ele é muito belo, por quê? Ele trata de como a tribo acolhe aquele que comete um erro. Fez algo errado. Ele fez algo errado. E como é que a tribo acolhe? Ele não é rejeitado. Ele não é oprimido. Ele não é transformado em alguém que vai ser execrado. Ele não é alguém que a ficha de pontuação dele está cheia de estrelinhas vermelhas. Não. Ele é alguém que precisa ser reconciliado dentro da comunidade e é tratado com amor. Esse é o ritual do Ubuntu, que é dos povos originários, que tem tanto para nos ensinar. Como a Adriana lembra, um excelente livro sobre isso é o do pensador, filósofo, o indígena
Ailton Krenak, o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Deixa eu terminar, então, pegar esse gancho que a Adriana me deu aqui, para terminar dizendo para você o seguinte: se nós continuarmos a viver essa vida falsa, do falso eu, incapaz de amar a si mesmo, capaz de reconhecer o seu valor diante de um Deus que ama, nós estamos acelerando o fim do mundo, ao invés de estarmos adiando o fim do mundo. Nós precisamos urgentemente começar a entender que Deus não está interessado na nossa pontuação, nas nossas estrelinhas, douradas ou vermelhas. Deus está interessado que a gente volte para casa. Qual é essa casa? Essa casa pode ser qualquer casa. Você não é obrigado a se tornar evangélico para você dizer que segue a Deus. Não. Voltar para casa é abandonar o falso eu. Viver quem você é e entender que, sendo você quem você é, Deus ainda te ama. Deus te ama profundamente, porque Deus é amor. Esse é o Deus que ama. Então, fica aí a dica, tá? Como eu falei, vai ter o link aí na descrição do vídeo, tá? O Obstinado Amor de Deus, você pode adquirir tocando nesse link, conhecer esse livro, é um livro tremendo. Fica também o convite e o pedido, né? Muito mais do que um convite, um pedido para você participar com a gente dessa campanha, tá? A campanha da Igreja da Garagem e da Igreja Relevante, lá da Baixada Fluminense, de compra de cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? Vamos fazer um Ubuntu dessa compra. E, por fim, tá? Eu quero te convidar para você participar com a gente, tá? Das nossas lives aqui, e em breve vou convidar você para fazer uma imersão, né, nesse livro, no outro livro do Brennan Manning. Aí vai ser uma coisa mais, né, no Confiança Cega, tá bom? Passar aqui não há religares sem o reconhecimento que a natureza é a nossa casa. Proteger a natureza faz parte de você ter relacionamento com esse Deus que ama. Tá? É isso aí. E tudo que isso implica, ou seja, você proteger a natureza, guardar a natureza como casa original da gente, é uma forma de viver esse amor de Deus. O Deus que ama, assim como aquele pai, está só esperando que você esteja diante dele de novo, para você receber o abraço e dizer assim: opa, eu não preciso mais de performance religiosa. Para finalizar, vou voltar ao pensamento lá do início. A religião cria seguidores da performance. O Jesus dos evangelhos cria filhos. A escolha é sua. Você pode ser um religioso e viver de performance, mostrando para as pessoas algo que nem você acredita, ou você pode se tornar filho, acreditando que esse pai não está nem aí para as suas atropeladas que você dá na vida. O que ele quer é apenas que você olhe para ele e diga: pai, estou de volta. Um forte abraço, boa semana que está se iniciando hoje, nesse domingo, 22 de maio. Né? Vou aqui fechar com os pensamentos aqui da Adriana. Não há religar e sim reconhecimento que a natureza é a nossa casa
e tudo que isso implica. Só estamos vivos por conta dela. É isso aí. A partir do ar que respiramos. Esse deveria ser o nosso templo. É isso aí. Tá? Não é o templo da religião, mas é o templo do amor. E para amar, você não precisa de 4 paredes. Na verdade, você precisa sair das 4 paredes e fazer algo prático. Campanha dos cobertores, está aí o número do Pix, vai estar também na descrição do vídeo. O pessoal do movimento da garagem e também da Igreja Relevante lá da Baixada vão participar aí desse movimento. Vamos juntar recursos para comprar cobertores e poder distribuir para as pessoas vulneráveis. Se você quiser também entregar cobertores em mãos, me procura, tá? Me procura, manda um recadinho aí lá no próprio YouTube ou no meu Instagram e a gente vai fazer alguma coisa por essas pessoas. Vamos colocar em prática o amor que nós temos no coração produzido